Olá, graça e paz, eu sou o pastor Renato Minari, seja bem-vindo ao meu canal, amém? Que as palavras que você vai assistir, que os estudos que você vai assistir aqui possam ser espírito e vida para você, que você possa ter revelações novas do Senhor, que possa estar completando, que possa estar vindo de encontro àquilo que você está buscando. Amém? Não deixe de se inscrever aqui no canal e deixar o seu like nesse vídeo para que mais e mais irmãos, mais e mais vidas possam ser alcançadas com essa palavra. Deus os abençoe. A paz, irmãos. Boa noite a todos. Boa noite aos irmãos que estão aqui, aos irmãos que estão em casa. Antes de começar a palavra em si, eu gostaria de fazer um pedido para você que nos assiste, você que está nos acompanhando pelo Facebook e você que está nos acompanhando pelo YouTube, que você compartilhasse, amém? Para que a palavra de Deus ela possa alcançar mais e mais pessoas. Talvez nós assistimos e esquecemos de fazer a nossa parte, que é compartilhar, a palavra do Senhor. Tenho certeza que o Espírito Santo tem pessoas preparadas para ouvir a palavra que Ele tem preparado para a sua vida nessa noite. E se prepara, meu irmão e minha irmã, que o Senhor vai falar com você nessa noite. Aleluia, glória a Deus, amém. Eu quero começar lendo um versículo da palavra do Senhor. Eu gostaria que você tivesse com a sua Bíblia, mesmo em casa. Eu sei que é difícil, mas eu gostaria que você me acompanhasse na palavra. É extremamente importante que aquilo que eu falo, você saiba onde está, que você veja onde está escrito, amém? Abra a Bíblia comigo em Gênesis capítulo 2, versículo 25. Gênesis capítulo 2, versículo 25. Diz assim a palavra do Senhor: e ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Aqui eu quero começar, amado, a desenhar aquilo que o Senhor falou ao meu coração. Por que que Adão e Eva, eles não se envergonhavam? Nós temos que parar e analisar esse versículo e nos perguntar por que que eles não se envergonhavam. Porque eles andavam, claro, pelados, mas eles não tinham vergonha um do outro. Eles não se envergonhavam de nada. Você já parou para analisar o porquê? Eu acredito que há uma inocência no coração deles. A inocência que Deus fez o homem e a mulher. A pureza que Deus nos fez. Não tinha maldade. E não tinha algo que o culpasse. Não tinha algo que pudesse expor eles à vergonha. Não tinha ninguém que os acusasse. Esse era Adão e Eva no plano original de Deus. Inocentes, puros. É o sonho, é o plano de Deus para mim e para você, que nós sejamos assim, que nós não tenhamos do que nos envergonhar, que ninguém tenha do que nos acusar, de que ninguém tenha que fazer bullying conosco. Fiquei lembrando, muitas vezes você, no seu tempo de escola, tinha uns meninos ou umas garotas
que era o capeta em pessoa, que ele queria fazer você passar vergonha, que ele queria expor a sua vergonha, expor o seu defeito. Ele captava aquilo que ele percebia que você tinha e começava a expor a tua vergonha para todos os colegas, para todos os amigos da classe. Ou em qualquer outro lugar, amado, onde você frequentou, onde você frequenta, ou no dia de hoje, alguém usado por Satanás para expor a tua vergonha, fazendo com que você seja escravo de você mesmo, escravo da tua mente, fazendo com que você sinta culpa. E duro que, quando eu era pequeno, eu morava na cidade de Mococa, tinha um menino que me perseguia lá. O cara, não sei, não, mas era o capeta mesmo, porque não tinha motivo. E o menino começou a me perseguir. Ele me perseguia, falava que ia me pegar. Falei que ia pegar, eu era sozinho, o único filho, o filho homem. E um dia eu contei para minha mãe e para minha irmã. Rapaz, foi minha irmã e minha mãe lá. Minha irmã pegou e deu um cacete no cara. E nunca mais esse menino me incomodou. Só que eu também já fui o diabo na vida de alguém, quando eu era da escola. Uma vez tirei sarro de uma menina, e eu peço perdão a Deus por isso. Você vê como o Espírito Santo nos leva a lembrar certas coisas. Amado, e é isso que o diabo quer fazer conosco. É o papel do diabo. Como assim, pastor? Esse é o papel do diabo. É isso que ele sempre planejou, é isso que ele sempre quis. Amém? Vamos ver na palavra onde ele faz isso. Então, antes Adão e Eva, eles não se envergonhavam. Eles não se envergonhavam. Abra comigo aqui no capítulo 3, a partir do versículo 6. Diz assim: estão me acompanhando aí em casa? E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então, versículo 7, então foram abertos os olhos de ambos. Eu quero chamar sua atenção aqui. Adão e Eva eram cegos? Que olhos que abriram? Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. E coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Então, de repente, eles não se envergonhavam. Eles não tinham vergonha. Levei um susto aqui agora, o negócio subiu aqui. Eles não se envergonhavam. E de repente, de uma hora para outra, depois de ter desobedecido a Deus, desobedecido a autoridade espiritual sobre a vida deles, depois de ela ter cedido a armadilha do diabo, a serpente, depois de ela ter dado ouvido ao diabo e não dado ouvido a Deus, porque aquela árvore era para dar o conhecimento do bem e do mal. Antes eles eram inocentes, eles não tinham esse conhecimento do bem e do mal. E o que é você saber ou você conhecer o bem e o mal? Como que eu sei o que é certo e o que é errado?
como que eu conheço? Então eu acredito que eles não sabiam que era certo ou errado. A única coisa que eles sabiam é que eles não podiam comer daquela árvore do conhecimento do bem e do mal. E a partir do momento que eles comeram, eles tiveram conhecimento do bem e do mal. Eles começaram a ter uma consciência. E todos nós aqui temos essa consciência. Todos nós conhecemos o bem e o mal. Porque os nossos ancestrais conheceram. E passou a todos nós. Entrou a consciência. A palavra consciência, que está lá em Hebreus, depois eu vou ler o versículo para você, ela diz assim: consciência de algo, alma como diferenciadora entre o que é moralmente bom e o que é moralmente mal, impulsionando para fazer o primeiro e evitar o último. Então a nossa consciência, ela nos leva, nos faz conhecer o que é o bem e o que é o mal, e ela nos induz a fazer o bem e não fazer o mal. Então quando Adão e Eva eles comem do fruto daquela árvore que Deus disse para não comer, e Deus falou que se eles comessem daquela árvore, eles iam ter o conhecimento do bem e do mal, eles iam ter a consciência. Quando eles fazem isso, eles passam a enxergar a sua nudez. Que nudez é essa, pastor? Enxergar que eles estavam pelados? Mas já não estavam pelados antes? O que isso mudou para eles? A consciência dele começou a cobrar eles que eles tinham feito algo de errado, que eles tinham desobedecido uma ordem, que eles tinham desobedecido um princípio. E eles ficaram desesperados, porque eles ficaram aflitos, porque eles nunca tinham tido aquele sentimento. Eles nunca sentiram aquilo e começaram a sentir aquele peso no coração deles, começaram a ficar desesperados, a fim de poder, se sentiram sujos, e deram um jeito de fazer um avental para eles, para tentar cobrir isso que eles tinham feito, porque eles não sabiam o que eles iam fazer. Então eles fizeram aventais de folhas de figueira para eles. Você vê que em nenhum momento, onde você viu Deus entrar aqui e acusar eles? Onde você viu Deus acusar eles? Depois você sabe da história. Deus pergunta onde ele está, ele se esconde porque ele tinha medo, porque a consciência dele entrou em ação, porque ele sabia aquilo que estava errado, e ele, em vez de correr para Deus, ele tentou se esconder de Deus. Mas aqui no versículo 21, diz assim: e fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de pele, e os vestiu. Sabe que eu imagino, e sabe que o Espírito Santo colocou no meu coração? Nessa manhã, quando eu estudava, eu vi Deus chegando com uma capa e envolvendo os dois. Sabe quando você cobre um filho seu? O Senhor falou forte no meu coração de cedo. Deus podia ter
feito qualquer coisa, Deus podia ter matado eles, mas Deus envolveu eles. Deus cobriu a vergonha deles. Desde o começo, desde o Gênesis, desde a queda do homem, Deus está mostrando para mim e para você o que Ele quer fazer. Para o Senhor ter feito túnicas de peles, houve morte e derramamento de sangue. Porque de onde ia catar pele? Onde o Senhor ia arrumar peles? Sacrificou um animal inocente para fazer túnicas e revestir Adão e Eva. Esse é o plano de Deus desde o início. Desde o início. Depois você vê acontecer com Caim e Abel. Porque Deus não se agradou da oferta de Caim e se agradou da oferta de Abel. Depois Noé sacrifica ao Senhor. Depois Abraão sacrifica ao Senhor. Depois vem a lei de Moisés. E o Senhor dá toda a lei de sacrifício. Todo o Antigo Testamento, ele está apontando para uma só pessoa. Todo o Antigo Testamento, ele está apontando para um só Redentor. Meu amado, é isso que Jesus Cristo veio fazer por mim e por você. O Pai veio cobrir a minha vergonha e a sua. O Pai está falando para mim e para você hoje que nós não precisamos mais ter vergonha, porque nós fomos cobridos com Cristo. Porque o sangue de Cristo nos lavou, nos purificou. Eu não tenho mais que ter vergonha de nada. Eu não tenho que deixar a angústia entrar no meu coração. Eu não tenho que deixar nenhum diabo me acusar. Porque o Senhor pegou Cristo, ao corpo de Cristo, e nos envolveu em Cristo. O Senhor nos deu vestes novas. O Senhor nos justificou. Nos tornamos agradáveis a Ele. E hoje o que mais nós vemos aí é um monte de diabo tentando nos acusar. Cristo fez isso por mim e por você, e tem diabo querendo te acusar. E tem gente querendo tirar aquilo que Jesus fez por você. Porque se eu estou em Cristo, eu sou nova criatura. Se eu estou em Cristo, eu nasci de novo. Esse foi o plano de Deus desde Gênesis. Desde a hora que Adão e Eva pecaram, Deus instituiu um plano de resgate, de redenção. Nós temos um acusador. Quem você acha que te acusa? Quem você acha que quer expor você à vergonha? A palavra de Deus diz que o diabo, o nosso adversário, ele nos acusa de dia e de noite diante de Deus. Abra tua Bíblia comigo no livro de Apocalipse.
Abra lá, Apocalipse. Apocalipse capítulo 12, versículo 10. João disse assim: e ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação e a força, e o reino de nosso Deus, e o poder do seu Cristo. Porque já o acusador de nossos irmãos, quem estava falando lá era um irmão nosso, é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Se eu não recebo aquilo que Jesus Cristo fez por mim, se eu não recebo aquilo que Cristo fez por mim, se eu não tenho entendimento daquilo que Jesus fez por mim e por você, eu vou cair na armadilha dele. Eu vou entrar em parafuso, eu vou ficar me condenando por aquilo que eu fiz, porque é difícil de eu aceitar que alguém fez isso por mim. Porque se eu não aceito que Jesus Cristo me remiu, que Ele remiu todos os meus pecados, eu vivo escravo do diabo, porque ele vai ficar me acusando, ele vai ficar me acusando, ele vai ficar me acusando, ele vai ficar falando que Deus não te ama, que Deus não gosta de você, que Deus nunca mais vai te ouvir, que Deus não vai dar mais nada para você. E se você não conhecer quem você é em Deus, você vai acreditar naquilo que o diabo está falando. E o diabo usa pessoas. Lá diante do trono de Deus, ele perde. Toda hora que ele vai lá fazer uma acusação minha ou sua, Jesus que está sentado direita de Deus diz: ô, para aí, eu remi ele, eu tirei a vergonha dela, eu tirei a vergonha dele, eu paguei pelos pecados dele, eu paguei a dívida dela, eu sou o sumo sacerdote deles, eu fiz o sacrifício por eles, eu sou o sumo sacerdote eterno, aquele que intercedo por eles, aquele que passei tentação igual a eles e sei o que eles passam. Então quando ele vai me acusar, vai te acusar lá para Deus, Jesus está lá. Jesus está lá para interceder por nós. Então a acusação dele lá não vai, mas ele vem e vem te acusar. Ele vem acusar, ele vem falar no seu ouvido, ele vem falar na sua mente. E se você não tem essa posição de quem você é em Cristo, você acaba caindo nisso. Você acaba sofrendo o bullying do diabo. Abra comigo no livro de Hebreus. Hebreus capítulo 9. Abra comigo a Bíblia, irmão, para você não perder onde está escrito. Amém? Você tem que saber onde está escrito essas coisas. Senão o diabo te engana de novo. Amém? Então você tem que conhecer. Quanto mais você conhece, menos o diabo te engana. Amém? Então vamos ver o que Paulo diz aqui na carta aos Hebreus. Eu vou ler a partir do 13, né? Vou ler a partir do 12. Nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue entrou uma vez no santuário
havendo efetuado uma eterna redenção. Então Cristo entrou só uma vez no santuário e fez uma redenção de uma vez por todas. Amém? Porque se o sangue de touros e bodes e a cinza de uma novilha aspergida sobre os imundos os santificas quanto à purificação da carne. E Paulo está dizendo aqui que aquele sacrifício antigo purificava os homens do pecado da carne. Então, esse sacrifício não foi o suficiente. É isso que ele está falando. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará as vossas, você lembra da consciência? Purificará as vossas consciências das obras mortas, para servirdes o Deus vivo. O que ele quer dizer? Que aquele sacrifício antigo, da antiga lei, não é suficiente. Mas o sacrifício da nova aliança, o sacrifício de Jesus Cristo, ele é poderoso para purificar a nossa mente. Porque se o meu pecado da carne for perdoado e a minha mente não for purificada, e a minha consciência não for purificada, eu vou continuar cometendo os mesmos pecados. Então a obra do Senhor é purificar nossas mentes, a nossa consciência. E quem vai purificar a minha consciência? O Espírito Santo, que habita em mim e em você, que recebemos quando nós confessamos a Jesus Cristo como Senhor das nossas vidas e cremos que Ele ressuscitou dos mortos. Quando eu confesso Jesus, quando eu declaro que Jesus é meu Senhor. Se você nunca fez isso, aproveite e faça. Porque é muitos os benefícios, e essa é a boa nova que Cristo veio nos trazer. Essa é a boa notícia do Evangelho, que Cristo morreu por mim para que meus pecados fossem perdoados, que eu fosse justificado, que a minha vergonha fosse coberta. Essa é a boa notícia. Que Ele nos reconciliou com o Pai e nos deu uma esperança e nos deu a vida eterna. Nós não estamos mais limitados a esses 80, 100, 60, 120, sei lá, anos aqui. Nós temos uma vida eterna. Eu tenho uma vida eterna. E você que confessou Jesus tem uma vida eterna agora. Por quê? O seu espírito foi vivificado. Mateus capítulo 4, versículo 17, vai lá comigo. Mateus 4,17 diz assim: desde então, quando João foi preso, ou quando ouviu que João tinha sido preso, então começou Jesus a pregar. O que é pregar? Ensinar, falar, ensinar. Ensinar sobre o quê? E a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. A palavra arrependei-vos no grego significa metanoel, ou seja, metanoia, mudança de mente. Mude a tua consciência. Fala uma coisa para mim, sinceramente. Se você não mudar o teu entendimento, você vai ter uma consciência de que você errou? Se para você
isso aqui é um chocolate, mas todo mundo está vendo que é uma coisa de azeite, de óleo. Mas você na tua mente é um chocolate. Enquanto você não entender que isso é um tubo, um frasco de azeite, como você vai saber? Então, a tua consciência, a tua mente, ela tem que ser renovada, ela tem que ser transformada. E como que Deus fez isso? Como que Deus vai fazer isso? A palavra do Senhor diz que todos nós que cremos, o Espírito de Deus vem habitar junto com o meu espírito, se torna um só com o meu espírito. A consciência do homem, depois da queda, ela cada vez mais ela foi decaindo, ela foi se degradando. A alma do homem cada vez mais ela caminhava para uma queda profunda, ou para a morte. Porque a morte que houve no Éden foi uma morte espiritual, foi uma desconexão com Deus. Quando Deus falou, no dia em que comeres do fruto dessa árvore morrerás, e eles comeram e não morreram, o que morreu ali? Nós chamamos de morte espiritual, mas não é que o espírito morreu, ele se desconectou de Deus, a consciência deles ficou sem ser alimentada por Deus. Eles não eram mais alimentados por Deus, a não ser homens que Deus escolheu para falar com eles. Mas a maioria deles ficaram desconectados com Deus, e começou a haver uma degradação da humanidade, uma decadência da alma, uma decadência da consciência. Por isso Deus entregou a lei a Moisés, para que o homem tivesse uma base do que era certo e do que era errado, porque ele estava perdido. E para o homem ver que ele não era o bambambam da balachita, igual diz o pastor Renner. Para o homem ver que ele não conseguia obedecer a 613 leis. E que ele necessitava de um resgatador, que ele necessitava de um redentor. Então o homem viu que ele não conseguia, ele precisava da vinda do Messias. Como os profetas anunciaram, como Davi anunciou a vinda desse Redentor. E ele veio. E ele fez justamente o que estava escrito dele na lei e nos profetas. Justamente igualzinho como foi falado, como foi profetizado, assim ele fez. E o que está escrito e que está profetizado dele ainda, assim ele vai fazer. Não duvide disso. Não duvide disso. Romanos capítulo 12, versículo 2. Nós vimos em Hebreus, que fala sobre purificação da consciência. Nós vimos aqui em Mateus 4, 17, que Jesus disse para arrependei-vos ou mude a tua mente. Em Romanos capítulo 12, versículo 2, abre lá. Romanos 12, 2. Paulo diz assim aos romanos: e não sede conformados com este mundo. Ou como essas consciências deles estão aí agindo. Mas sedes transformados, ou seja, esquece aqueles, esquece a conduta deles. Mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. Como assim, pastor? Ele está falando aqui, se eu renovar o meu entendimento, a minha consciência vai saber qual que é a boa vontade de Deus. Se a minha consciência for renovada, for transformada, eu vou saber qual é a agradável vontade de Deus. Se a minha consciência for transformada, eu vou saber qual é a perfeita vontade de Deus. É isso que ele nos fala.
É do dia para a noite? Não é do dia para a noite, amado. É um processo que nós temos que buscar. É um processo que eu e você temos que buscar no nosso dia a dia, no nosso tempo com Deus, no tempo de leitura da palavra, no tempo de intimidade com Deus, de conversa com o Senhor. Quanto mais eu cavo, quanto mais eu busco, mais eu obedeço, mais Deus fala para mim, aqui, mais na minha consciência, dentro de mim, Deus mostra aquilo que é certo e que é errado. Porque a minha consciência está sendo transformada. E eu começo a deixar de ser um menino e me tornar maduro. Quando eu conheci a Cristo, o Espírito Santo veio habitar em mim. E eu era alimentado com leitinho. Nós somos alimentados com leitinho. Mas você não pode permanecer um bebê para sempre. Você tem que passar para papinha, depois para uma sopinha, depois para um alimento, depois para picanha. Muitos de nós recebemos leitinho, queremos ficar só no leitinho. Não busca Deus. Não busca ler a palavra. Não busca meditar na palavra, gastar tempo com Deus. Com o que nós estamos gastando o nosso tempo? Com live do Bruno e Marrone? Será que eu ficasse 4 horas aqui falando, você ia ficar comigo? Será que eu ficasse 4 horas conversando sobre a palavra com você aqui, você ficaria comigo? Quantas pessoas estão comigo agora? É aí a diferença. E nós, acabei de falar aqui que tudo aquilo que prometeu, tudo aquilo que os profetas falaram, tudo aquilo que a lei falou sobre Cristo, Ele fez. Então, ainda tem mais coisas que falam sobre Ele, que profetizaram sobre Ele, e com certeza vai acontecer. E o que você está fazendo para isso? O que você está fazendo para isso, amado? Você já entendeu, você já procurou entender como são as coisas espirituais? Você já buscou na palavra ver o que Jesus ele está ensinando nas parábolas? Sobre o que ele fala nas parábolas? Sobre o que ele fala em Apocalipse? Sobre o que Paulo fala, sobre o que Paulo ensina. Mas o problema é que nós estamos preocupados com nós mesmos. Jesus, Ele fez isso por mim, por você. Ele pediu alguma coisa para você em troca? Para Ele cobrir a sua vergonha, Ele pediu alguma coisa em troca? Ele fez de graça. Talvez Ele quer ensinar para mim e para você que eu devo ser assim com meus irmãos. Talvez Ele quer ensinar para mim e para você que eu tenho que ser assim com Ele. Tem uma passagem que Jesus diz assim: vocês me receberam e vocês me deram de beber. Aí perguntaram: Senhor, mas como assim? Vocês cuidaram de mim quando eu estava doente. Mas perguntaram: Senhor, como assim? Quando nós fizemos isso para com o Senhor? Jesus falou assim: quando vocês fizeram isso para um dos meus pequeninos. Esses pequeninos que Jesus está falando, é eu e você. É você que crê nele. É você que confessou ele como Senhor da sua vida. Nós somos esses pequenininhos. E quando alguém cuida de nós, quando alguém nos dá água, quando alguém
cuida de mim, cuida de você, quando você está doente, quando você está enfermo, quando você precisa de alguma coisa, quando alguém supre a sua necessidade, você está cuidando do próprio Cristo, porque a palavra de Deus diz que nós somos o corpo de Cristo, nós somos o próprio Cristo aqui na terra. Abra comigo em Gálatas, capítulo 3. Gálatas, capítulo 3, a partir do versículo 26. Abra aí, amado, eu quero que você leia esse texto. Diz assim: porque todos sois filhos de Deus, pela fé em Cristo Jesus. Então, todos nós que cremos em Jesus Cristo, que confessamos Jesus Cristo como Senhor, e cremos que Ele ressuscitou dentre os mortos, nós somos filhos de Deus. Aí no 27 ele diz assim, lembra lá de Adão e Eva? Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Ele está afirmando, ponto final, ele está fazendo uma afirmação. Todos quantos fostes batizados em Cristo, nós já somos revestidos de Cristo. A nossa vergonha, a minha vergonha foi tapada. A minha vergonha deixou de ser exposta. Eu não tenho mais do que me envergonhar, porque eu sou revestido de Cristo. Quando o Pai olha para mim, Ele não vê mais o meu pecado. Quando o Pai olha para mim, Ele não vê mais a minha vergonha. Quando o Pai olha para mim, Ele vê um filho lindo. Quando o Pai olha para você, Ele vê Jesus Cristo. Quando o Pai olha para você, vê você justificado. Quando o Pai vê você, Ele vê, como lá em Efésios capítulo 1, versículo 3 diz, justificados, eu vou abrir lá Efésios 1:3. Diz assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Eu estou em Cristo, eu estou revestido de Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos o quê? Santos e irrepreensíveis diante dele em amor, no amado, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito da tua vontade, para o louvor da glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si. Ele nos fez agradável a Ele no amado. Quem é o amado? Jesus Cristo. Então em Cristo, eu sou revestido de Cristo. Quando Deus me olha, Ele me olha santo e irrepreensível. Quando Deus me olha, eu sou agradável a Deus. Quando Deus olha para você, meu amado, meu irmão, minha irmã que está em casa, Deus te vê como um filho amado. Não deixa o diabo roubar isso de você. Não deixa o diabo fazer bullying com você. Não deixa te acusar, porque já não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Foi Cristo que morreu por mim na cruz, não foi ninguém. Não foi esse que está te acusando, não é esse que está te falando, mas quem morreu por você lá na cruz foi Jesus Cristo. Ele que morreu por você. A Ele que eu tenho que servir, a Ele que eu tenho que amar, a Ele que eu tenho que dar minha vida, a Ele que eu tenho que deixar minha vida para viver a vida dele. Eu tenho que parar de se preocupar comigo aqui, porque eu tenho uma eternidade com o Senhor. Esse plano original de não se envergonhar, Cristo vai restabelecer. Cristo vai restabelecer como tudo no começo. Eu quero ser primícia para o Senhor.
Eu não quero ser aquele fruto que seja tardio, mas eu quero o fruto que dê primeiro. Eu quero ser aquele que agrada o Senhor, aquele que é precioso para o Senhor, aquele que faz as coisas para Ele, que deixa de viver as coisas para mim, para viver as coisas dEle. É muito amor. Eu realmente gostaria que você entendesse isso. Eu ouvi o Senhor me cobrindo com uma capa hoje cedo, me envolvendo com o corpo de Cristo, revestido com o corpo de Cristo. Quem vai falar de você, irmão? Quem vai falar de você, irmã? Nós temos que sair desse patamar. Nós temos que sair desse nível para um nível maior. Nós não podemos ficar pegados nessas coisinhas mais. Pisa a cabeça do diabo. Pisa a cabeça do acusador. Deus não pediu nada para você para fazer o que Ele fez. Se você a partir de hoje não fazer mais nada, mesmo assim, Ele vai cobrir a tua vergonha. Mesmo que você vire a cara para Ele, Ele vai cobrir a sua vergonha, porque você creu nele. Aquele que começou a boa obra, Ele vai completar, seja aqui ou seja no reinado dEle. Porque Ele vai entregar depois de 1000 anos todas as coisas perfeitas e ajustadas para o Pai. E quando Jesus voltar, a graça vai acabar. E vai ser um governo de mão de ferro. Nós temos que fazer agora, amado. Nós temos que nos mexer agora. Nós temos que focar no Senhor. Nós temos que focar em Jesus. Aleluia. Eu gostaria de chamar o louvor aqui. Hoje, enquanto eles vêm aqui, aí no livro de Gálatas, abre lá comigo. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Abra lá para você ver. Gálatas 5, 1. Diz assim: estais, pois, firmes. Paulo está falando para mim e para você. Esteja firme. No quê? Na liberdade com que Cristo nos libertou. E não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Toda vez que eu aceito a vergonha, eu desmereço Cristo. Toda vez que eu aceito aquilo que o diabo fala para mim, eu volto a me colocar debaixo do jugo da servidão. Porque eu tenho que estar ciente, eu tenho que estar firme naquilo que Cristo fez por mim, naquilo que Cristo me libertou. Amém, amado? Eles vão cantar um louvor que a hora que eu estava fazendo a palavra, e ele fala, tem um trecho desse louvor, que ele fala sobre a vergonha. Eu achei um espetáculo, e eu achei que se encaixava, além de ser um louvor maravilhoso. Amém? Ouça esse louvor até o final. Amém, amado? Deus abençoe.